Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com motivos que agitaram os bancos de urgência de algumas das principais unidades hospitalares de Luanda. Os números para o caso da malária continuam altos. No Hospital Geral dos Cajueiros, a média de atendimento esteve acima do normal, mas não foi só a malária. Casos de doenças respiratórias agudas e ferimentos por agressões físicas marcaram também as estatísticas do fim de semana. A pediatria do Hospital Geral dos Cajueiros, em Luanda, registrou durante o fim de semana um movimento intenso de entrada de crianças. Foram mais de 300 diagnosticadas com malária e síndrome gripal. Nos surpreendem o facto de, normalmente, no final de semana, a cirurgia tem sido sempre o serviço com mais ocorrência, mas dessa vez foi o contrário. Tivemos um número elevado de ocorrência a nível da pediatria e a nível da medicina. E as patologias mais frequentes nesses dois serviços, estamos a falar da malária, que ainda continua sendo a patologia mais frequente. Estamos também a falar das doenças hipertensivas. Temos tido muitos AVCs, temos tido também muitas diabetes mellitus e na pediatria são as doenças do fórum respiratório. Bernardo Teixeira realça que os casos envolvendo arma branca tiveram tratamento atempado dos profissionais de saúde. Referir os ferimentos por arma branca, próprios do grupo de gangues, próprio da comunidade, mas felizmente todos eles tiveram tratamento correto, tratamento adequado e dizer que todos eles foram de alta sem nenhuma complicação. No Hospital Municipal de Talatona, os casos de acidentes rodoviários preencheram o boletim clínico da unidade hospitalar. Tivemos nos serviços de urgência um total de 605, sendo no banco de urgência de medicina com 255, pediatria 191, obstetrícia e ginecologia 92 mulheres. Na sala de traumatologia nós tivemos um total de 92 casos. Tivemos acidentes rodoviários 23 casos, ferimento por agressão física 13 casos, e por arma branca, faca, um caso. Dada a sua fraca capacidade de resposta, o Hospital Municipal do Kazenga, que teve um total de 102 pacientes atendidos, transferiu para os hospitais de referência os casos de trauma crânioencefálico. Foram transferidos para os hospitais de referência um com trauma crânioencefálico para o Hospital de Prenda e uma fratura dos ossos da perna para o Hospital de Regina Machel. Foram todas por acidente de trânsito. Os acidentes de trânsito tem sido uma preocupação constante nas nossas urgências, porque são jovens sem grande experiência que pegam numa motorizada e vão fazendo uma condução não regulada e vão causando alguns estragos no meio da nossa população. De salientar que as 3 unidades hospitalares radiografadas por nós, todas apresentaram seu estoque de medicamentos reforçados, o que permitiu, segundo os seus responsáveis, atender sem constrangimentos à população. Outra vez, boa noite. Da província do Ambo chega uma nota positiva da população em relação à qualidade no atendimento. Isto no Hospital Geral, uma realidade que, segundo a direção do hospital, pode melhorar ainda mais com a disponibilidade de técnicos capacitados, sobretudo para as áreas de cirurgia. O hospital atende por dia entre 100 a 200 pessoas. As queixas não diferem se comparadas às que surgem de outras partes de Angola. No Hospital Regional do Ambo, a preocupação dos utentes está voltada para a demora no atendimento. Constatei que o atendimento tem sido razoável. Razoável porque tem pacientes que vêm 8 horas e só chegam a ser atendidos 10, 11, 12 adiante. Nesse momento constato a realidade. Vi com meu tio para prestar assistência médica, mas até o momento não estamos a ser atendidos. Por hoje foi tão fácil o atendimento. Sim, mas das vezes passadas que nós vimos aqui, o atendimento não foi assim tão bom. Sim, tem sido mesmo muita demora. Às vezes, há momentos que os médicos... Há pacientes, mas tratam outros assuntos. Entretanto, naquela unidade sanitária que atende pacientes do Ambo e das províncias circunvizinhas, nem tudo está mal. Vim para o hospital porque a criança tem sarampo. Chegamos aqui 21 horas com meu pai. Tínhamos que socorrer aqui no Hospital Central porque ele esteve mesmo mal. Não tem nos atendido bem, somente a doutora. O bebê estava com diarreia,
febre e dor do ouvido. Quando eu cheguei aqui, falaram que tem sarampo. Então nos atender bem. A par dos casos de meningite que afetam muitas crianças, entram também para a lista das preocupações o sarampo e a varicela, doenças que levaram para o hospital estas duas crianças, como explica a médica pediatra Vitorina Botelho. Foi bastante preocupante, mas nos últimos dias os casos de sarampo e de varicela já estão a decair. Como eu dizia, tal como a meningite, são doenças também muito relacionadas à vacinação. Quando há fraca adesão na vacinação, logo surgem esses casos. Tivemos esse surto, mas a nossa vigilância epidemiológica prontamente deu resposta. A referida unidade sanitária tem capacidade para mais de 800 camas, mesmo assim não consegue responder à demanda, muito por conta da procura que ultrapassa as fronteiras do Huambo. A humanização no relacionamento com os pacientes é uma questão que, para o diretor da unidade sanitária, nunca devia ser motivo de preocupação. Humanização, para nós, devia ser um não assunto. Justifico porquê. Humanização tem várias facetas, mas a mais importante de todas elas é o amor ao próximo. E todo profissional de saúde do Hospital Geral do Huambo frequenta alguma denominação religiosa, onde a tônica é amor ao próximo. Então devia ser um não assunto. Precisamos só afinar este mecanismo. Há outros pressupostos ligados à humanização, mas este que não carece de recursos financeiros, que não carece de outros pressupostos, nós devíamos já começar a trabalhar nisso. O hospital tem também a vertente formativa, daí que dispõe de uma ala para tal. Por esta altura, o igualmente conhecido por Hospital Geral do Huambo se debate com a falta de mais especialistas na área da cardiologia. Médicos especialistas precisamos. Pelo menos mais um para cada área. Estou-lhe a dizer isso porque sabemos das dificuldades existentes em encontrar esses especialistas. Mas um por cada especialista já minimizava aquilo que é a carência atual. Mas obviamente que se caírem 10 cardiologistas neste momento no Hospital Geral do Huambo ou na província do Huambo, ainda assim não vai fazer face àquilo que é a carência atual. Operações contra o crime. O fim de semana foi marcado por um grande número de detenções a nível de Luanda. Crimes de furto, violações e vandalizações de bens públicos destacam-se no balanço feito pela Polícia Nacional. Foram detidas também mais de 200 pessoas. Os municípios de Belas e Viana integram a lista das zonas mais visadas pelos assaltos. Entre os detidos apresentados esta segunda-feira pela Polícia Nacional, constam 249 cidadãos com idades compreendidas entre os 16 e 34 anos, que supostamente se dedicavam a crimes diversos na via pública e em residência. Este cidadão deixou a província de Benguela à procura de melhores condições de vida em Luanda. Na capital do país, encontra-se detido por suposta implicação no crime de roubo de materiais elétricos. Fez uma vandalização, bem dizer, vandalização ao Estado, eu recolho ferro, naquela de mim recolher ferro, encontro uma cabine amarela do chinês aberto. Aí vou para ver o que tem dentro da cabine, assim, encontro ferro, que nós ao vir para ir pesar, para ir chegar até no peso, se encontramos com a patrulheira. Aquilo que é 3 mil, se podemos se bater 77 quilos, temos 190 mil. Dos detidos consta este cidadão de 21 anos que terá abusado sexualmente a sua sobrinha de 4 anos. E eu dava banho na criança e chegou naquela altura, não sei o que deu na minha mente. E o que deu na minha mente é dava banho na criança, nós no sofá, ficava no sofá com a criança para vesti-la. Chega até naquela altura, diz de novo a criança a sua cueca. Defino a sua cueca na criança, pego no meu apenas passo na sua parede vaginal. Pela primeira vez. A segunda vez aconteceu mesmo. A terceira vez também aconteceu mesmo. Mas não cheguei de introduzir o meu Estou muito arrependido, muito arrependimento mesmo. A maior parte dos roubos eram protagonizados por grupos de rixas. Me encontrava no bairro Bela Vista com 2 amigos meus que porventura estavam a andar com uma arma de fogo.
Fizemos assalto a 4 jovens, levamos os pertences, carteira e valores deles. Telefones de marca Samsung, Teo e aí outras marcas. A Polícia Nacional garante que os cidadãos serão encaminhados ao juiz de garantia. Foram conduzidos à esquadra um total de 249 indivíduos que foram recolhidos, 4 indivíduos que participaram de um crime de danos a um PT na zona de Talatona. Portanto, um posto de transformação continua a ser muito procurado, muito cobiçado por causa do cobre, né, que é o fio que reveste o mesmo material. Foi recuperado o material, foram detidos indivíduos. Portanto, temos também aí 4 indivíduos, 2 dos quais envolvidos em roubos por puxão na via pública, roubos de telefone, e os outros 2 que estão envolvidos em violação. Todos eles vão ser apresentados ao juiz de garantia para as ações subsequentes. No âmbito das operações realizadas durante o final de semana, foram apreendidas 5 armas de fogo de tipo calibre, 36 armas brancas, 41 motorizadas, entre outros. Situação dos preços no mercado. A semana começa sem grandes mudanças para o caso de produtos da cesta básica. Além do leite, o arroz e açúcar também entram na lista dos bens que mais sobem, apesar da ligeira valorização da moeda nacional. Após uma ronda efetuada nos mercados informais no sentido de estabelecer uma comparação aos preços dos produtos da cesta básica, foi possível verificar igualdade nas prateleiras das mangueirinhas, congolenses e estalagem. Segundo esta vendedeira, os preços dos produtos disparam diariamente. Apenas o valor da fuba de bombom encontra-se estável. Os preços aqui nos armazéns, o preço está muito elevado mesmo. Essa amarela está 11.500, o quilo é 400. A branca é 12.000, também vendemos a 400. Fuba de bombom até que está normal, o bombom arraiou, estamos a vender 150 ao quilo. Assim mesmo estamos a conseguir só qualquer coisa, quer dizer, o milho é só mesmo ajudar o bombom, estamos a tirar qualquer coisa no bombom, senão o milho está mesmo elevado, não estamos a tirar lá nada. Alguns consumidores alegam que as constantes alterações dos preços da cesta básica os obrigam a recorrer à famosa sócia, que nos últimos dias também não está nada fácil. O que eu trouxe não chegou. O carapau está muito caro. 35, 36, não estamos a conseguir comprar. É por isso que vimos comprar mandioca também está caro. É por isso que estamos a associar, uma caixa associar nas pessoas, de 3 pessoas. 2 pessoas não vamos conseguir, tem que ser 3 pessoas, 4 pessoas. Eu trouxe 20 mil kwanza, era para fazer alguns apanhados, mas só consegui comprar a concha rija e a concha mole. A concha rija está 22 mil e qualquer coisa. A concha mole que está 14.500. A massa ainda vou conseguir comprar a caixa, mas já o arroz já não consigo comprar o saco completo. A caixa de massa aqui está a 5 mil kwanzas. O arroz que eu quero, que é a mulher, está a 18.600. O economista considera que os preços de alguns produtos podem continuar altos, apesar de uma ligeira valorização do kwanza. Existem muitos fatores que determinam a inflação. As expectativas, por exemplo, jogam um papel importante nas flutuações da taxa de inflação. Se os consumidores, por exemplo, acreditam que o nível esperado de preços deve subir, eles podem afetar a inflação de 2 maneiras. Em primeiro lugar, podem antecipar a demanda, pressionando, portanto, os preços. Em segundo lugar, podem influenciar o ajuste de salários, aumentando também os custos para as empresas, que os repassam nos preços, provocando dessa forma uma espiral inflacionária. Paralelamente a isso, o próprio nível de atividade econômica pode também determinar a taxa de inflação. Essa variação é apoiada no argumento de que, quando o produto agregado estiver acima do nível estrutural de produto, o nível de produto estará, portanto, acima do tendencial, ou seja, acima do nível de produção tendencial. Isso implica que a inflação deve subir, ou seja, isso sugere que a economia está superaquecendo, portanto, pressionando a inflação. Os produtos que continuam em alta são o arroz, feijão, açúcar, a massa alimentar, fuba de milho, peixe, carapau, frango, entre outros. E os produtos nacionais passam a ser premiados em função da procura e preferência dos consumidores. Hoje foi feito aqui em Luanda o lançamento público do projeto Escolha do Consumidor Angolano, destinado à avaliação e premiação do feito em Angola por marcas nacionais.
De acordo com o Instituto Angolano da Propriedade Industrial, existem no país mais de 64.900 marcas registadas. Entre produtos e serviços, afinal de contas, o que é que os consumidores procuram? Numa primeira fase, o que eu analiso é a capacidade desse produto satisfazer as minhas necessidades como consumidor. Primeiro a qualidade e depois o preço. A qualidade, se eu não tiver, desde que esteja no meio da minha renda e eu conseguir comprar o bem ou adquirir o serviço, desde que seja duradouro, a um preço acessível, para mim está muito bom. Eu levo em conta o critério custo-benefício, levando em conta o benefício que o mesmo produto possa me proporcionar. Diversos fatores podem contribuir para aquilo que é a satisfação minha. Com o surgimento das novas tecnologias, a exigência dos consumidores é cada vez maior. O mercado angolano não é exceção se comparado aos outros. Estamos a falar de um público que está a inovar, um público que está a expandir e que precisa de informação e, portanto, é efetivamente isso que nós vimos trazer para aqui, informação percebida para que as marcas possam trabalhar as suas marcas, as suas estratégias e os seus posicionamentos. Doravante, o país passa a contar com o programa Escolha do Consumidor Angolano, uma iniciativa que chega da Europa para Angola e Moçambique e que, entre os objetivos, visa também empoderar as marcas nacionais. É um sistema de avaliação de produtos e serviços, de marcas, que coloca o consumidor em primeiro lugar. Portanto, é um sistema em que são os próprios consumidores quem elegem esses produtos e serviços. O que traz ao mercado traz mais transparência e clarificação daquilo que são as escolhas dos consumidores. O preço e a qualidade são dois dos principais critérios colocados à mesa quando se pretende adquirir um serviço ou produto. Todavia, existem outros critérios e vão estar à prova a partir de agora. Falamos do consumidor angolano. A escolha do consumidor angolano vai estar a partir de agora à prova, numa iniciativa que foi lançada hoje, aqui em Luanda. Este processo tem 3 fases, em que a primeira fase nós vamos aos consumidores de uma determinada categoria, pois vamos avaliar as várias categorias existentes no mercado e cada categoria terá os seus critérios de avaliação. Quem determina esses critérios? Os consumidores. Pois nós vamos perguntar, quando compram este produto, o que é que valorizam? E eles vão-nos dizer que valorizam A, B, C, D. Portanto, são eles que vão determinar e depois vamos perguntar novamente qual é o peso, qual é a importância de cada um deles. E depois sim, temos a avaliação final, onde todas as marcas que têm aquele produto ou serviço serão avaliadas e haverá esse estudo que é fornecido às marcas e há aquela que se vai distinguir. Por quem? Pelos consumidores. Se por um lado a iniciativa vai promover as marcas nacionais, por outro deverá também exigir muito mais de cada uma delas. Isto vai fazer com que as marcas em Angola também tenham uma preocupação em serem cada vez mais inovadoras e prestarem um serviço cada vez melhor. E, portanto, quando essas condições se verificam no mercado, e especificamente em Angola, isto faz com que haja condições para trazer um projeto deste, que é um projeto que traz muita informação às marcas e também traz para o consumidor um tipo de informação que ele privilegia. Um memorando de entendimento foi assinado hoje entre a Administração Municipal de Luanda e uma seguradora do mercado nacional no quadro da Estratégia de Prevenção de Acidentes nas Estradas. Os beneficiários diretos da medida são os mototaxistas. O acordo prevê, numa primeira fase, a facilitação do seguro para 1000 pessoas e a distribuição também de capacetes. Com vista a melhorar o serviço de mototáxi e reduzir a percentagem de acidentes de viação nas vias da cidade capital, a Administração Municipal de Luanda e uma empresa seguradora assinaram nesta segunda-feira um memorando de entendimento. As linhas gerais deste memorando de entendimento estabelecem a entrega de 1000 capacetes e coletes a mototaxistas do município de Luanda, no âmbito do Programa de Ordenamento do Trânsito em Luanda. Os mototaxistas vão igualmente beneficiar-se de um seguro para os proteger de acidentes na estrada.
A Viva irá contribuir com a organização daquilo que é a atividade, disponibilizando não só os coletes, mas também os capacetes, não é? Capacetes para os mototaxistas e também o seguro de responsabilidade civil, protegendo, por um lado, não só a própria atividade, que nós também iremos disponibilizar o seguro para os mototaxistas, mas também para terceiros, ou seja, os acidentes provocados por essa atividade pelos mototaxistas, não é? É o principal objetivo. Para, portanto, executarmos aquilo que é o próprio programa que virá certamente melhorar o ordenamento do trânsito na nossa província, no nosso município em particular, e, consequentemente, cuidar daquilo que é o bem maior, vida. Não é segredo para ninguém, os números são alarmantes dos acidentes ocorridos no âmbito do exercício da atividade de mototáxi. Portanto, grande parte, ou se não 99% dos acidentes tem exatamente a ver com a falta de cuidado neste exercício. Portanto, o POT vem logo a alterar este quadro. Os meios começam a ser entregues aos mototaxistas a partir da próxima semana, no dia 16 de outubro. Os próximos dias teremos já ações concretas na entrega não só das motorizadas, mas também dos capacetes e dos coletes, e, portanto, efeitos imediatos. Não é? Os beneficiários serão os nossos mototaxistas aqui do município, dos 7 distritos urbanos do município de Luanda. Dados estatísticos da Associação de Mototaxistas do país dão conta que mais de 300 mototaxistas perderam a vida em Luanda em 2022, vítimas de acidentes de viação. E olhamos agora para a celebração dos 32 anos das Forças Armadas Angolanas. As festividades em Luanda ficaram marcadas por atos de homenagem aos antigos combatentes. E igualmente também pela promoção de oficiais e outorga de diplomas aos profissionais mais destacados. A corporação reafirma a aposta na formação como prioridade face aos desafios atuais. Em ordenar! Marcha! A pátria aos seus filhos não implora, ordena. Assinala-se hoje, 9 de outubro, 32 anos desde a sua criação, ao abrigo dos acordos de Bessesse que se impunham à extinção das ex-Forças Armadas Popular de Libertação de Angola. O chefe do Estado-Maior rendeu homenagem aos antigos combatentes que tanto fizeram pela independência de Angola. No âmbito do processo de reedificação, as Forças Armadas angolanas apostam firmemente na formação dos seus quadros no país e no exterior, a fim de ganhar tempo enquanto se vai adequando às exigências dos desafios do presente e do futuro. Numa época como esta, no ano de 1991, o povo angolano assinalava momentos de grandes expectativas, marcadas por aquilo que seria o culminar do conflito armado interno e o consequente movimento de ex-combatentes para os locais de acantonamento, seleção, desmobilização e reintegração social. Naquela altura, eram passados 16 anos de dura realidade em que filhos da mesma pátria, influenciados pelo calor da Guerra Fria, se confrontavam mutuamente. Com o fim da divisão do mundo em dois blocos beligerantes, fruto da queda do Muro de Berlim, ações subsequentes foram desencadeadas, particularmente no campo político e diplomático, culminando com enfoques de destaque no cenário geopolítico de então. Na esteira destes acontecimentos, foram assinados os acordos de paz de Bessesse, com os quais sucederam outros cenários, incluindo a criação das Forças Armadas Angolanas. As Forças Armadas Angolanas vão continuar cada vez mais a investir nas ações modernas e prontas para responder completamente aos desafios internos e externos, olhando-se principalmente para a integração do efetivo em operações de apoio à paz. Continuaremos a melhorar cada vez mais as ações das nossas Forças Armadas, no cumprimento de missões de operações de paz e ajuda humanitária, tendo em atenção a adequação dos aspectos doutrinários e de uniformização dos procedimentos para que o seu emprego tenha eficácia e eficiência desejada.
Várias atividades foram realizadas a nível nacional. Aqui em Luanda, durante o ato, foram promovidos cerca de 15 oficiais, entre eles oficiais superiores, capitães e tenentes. Na mesma senda foram outorgados com certificado de reconhecimentos chefes de direções que estiveram na linha de frente enquanto da visita do Presidente da República à província do Cuando-Cubango. Atenção agora para um encontro de trabalho que marca o dia no Ministério das Relações Exteriores. Onde deve estar a ser recebida em audiência a Vice-Primeira-Ministra e também Ministra das Relações Exteriores e Cooperação da República da Namíbia. E nós vamos estender o nosso sinal ao encontro do Alberto Capitão, que se encontra no Ministério das Relações Exteriores, para mais detalhes. Capitão, boa noite. Numa altura em que fala o Ministro. Foram conversações bastante fraternais. Viva, boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a todos que nos acompanham. Este foi um encontro que serviu fundamentalmente para o reforço da cooperação entre as duas diplomacias. Está por esta altura a falar o Ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António. Vamos ouvir os tratos da sua comunicação. Territorial da República de Angola e da República da Namíbia. E, portanto, passando também a mesma mensagem a todos os nossos cidadãos que circulam entre as duas fronteiras. Obrigado, senhores ministros, excelências. Com estas breves declarações está encerrada esta atividade que marca a reunião bilateral entre Angola e a República da Namíbia. Encontro que serviu fundamentalmente para o reforço da cooperação entre os dois países, cooperação esta que existe nos mais variados domínios, desde a educação, a saúde e também questões ligadas ao comércio bilateral. Ora, de acordo com a ministra, primeira, no caso a vice-primeira-ministra e ministra das Relações Exteriores da Namíbia, Netembo Nandi, esta visita a Angola também está relacionada àquela que é a situação dos pastores namibianos em território angolano, um assunto que vai continuar a ser abordado pelas duas diplomacias. Também, de acordo com o ministro Tete António, Angola e a Namíbia são países irmãos, daí que é fundamental de tempo em tempo ter estes encontros de consultas políticas e bilaterais para que possam então reforçar cada vez mais as suas relações. Há um número grande de angolanos que estudam na Namíbia e outros também que vão à Namíbia à procura de questões relacionadas à saúde, ao tratamento médico. Daí que consultas desta natureza vão continuar a acontecer de acordo com os dois diplomatas. Este de resto é um assunto que nós vamos trazer com outros desenvolvimentos nos próximos serviços de informação da rede Girassol. Por esta altura, a delegação namibiana vai já deixando aqui o Palácio do Ministério das Relações Exteriores de Angola e amanhã nos próximos espaços de informação da rede Girassol traremos o resumo deste encontro que teve a duração de pouco mais de 1h30 entre as delegações das Relações Exteriores de Angola e também da Namíbia. As despedidas são do Bruno Costa e do Alberto Capitão. Boa noite, Kina e Simeão. Bem, e hoje damos início à rubrica denominada O Estado da Nação, com reflexões pontuais sobre os mais variados setores da vida social e económica do país. E o setor da indústria é o escolhido para esta primeira edição. Temos reflexões sobre os desafios atuais e a visão de quem entende da matéria sobre o futuro da indústria no nosso país. A segunda sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional tem início no domingo, 15 de outubro, mas por imperativo de calendário, acontece na segunda-feira, dia 16, e será formalmente marcada pelo discurso sobre o Estado da Nação proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Na mensagem, João Lourenço deverá abordar as políticas preconizadas para a resolução dos principais assuntos do país e do bem-estar dos angolanos. O setor industrial não fica de parte na contribuição para o desenvolvimento do país e o conteúdo local pode ganhar mais espaço. Nós entendemos que o conteúdo local é muito importante, é um fator de energização da nossa economia, é um fator também de crescimento de riqueza, diversificação ou a substituição de importações.
Os desafios são grandes, porque este é um mercado de tecnologia de ponta, é um mercado de capital intensivo. Angola é um grande produtor de café e água mineral, atingindo já a autossuficiência, e a sugestão passa pela aplicação de políticas mais assertivas para dominar o consumo interno. Temos um exemplo muito típico, que foi uma reunião com o Sr. Presidente da Chevron em Angola, que tinha recentemente chegado, e que nos ofereceu um café. E um café de marca estrangeira, não vou dizer aqui, porque é até uma das mais prestigiadas do mundo, alguém chegará lá. E eu disse que o melhor café era de Angola. E a partir daí a Chevron passou a beber café Ginga. Assim como, por exemplo, no Conselho da República também, e no sentido da água, eu pedi a palavra ao então Presidente da República, Engenheiro José Eduardo Santos, ele deu uma palavra e disse que tinha sede. E ele disse, então beba essa água. Eu disse, Presidente, eu não bebo água importada. E logo aí apareceu a água da Shell. Portanto, esse é o nosso espírito. Todas as oportunidades nós temos que puxar pelo conteúdo local. Há quem defenda que o discurso sobre o Estado da Nação tem um espaço reservado ao plano de desenvolvimento da indústria e a produção local. Se a agricultura ou algum projeto financiar, por exemplo, a produção de ananás, e se a partir da produção de ananás não estiver ligada ou a um contrato de comércio já firmado ou a uma indústria de transformação, a probabilidade de esse agricultor poder recuperar o valor do investimento e pagar a quem lhe emprestou é quase nula. Portanto, há uma obrigação por parte das instituições do Estado de começarmos a trabalhar mesmo a nível do orçamento dentro das cadeias de valor. A integração dos orçamentos das instituições públicas também devia ter a sua vez na mensagem do chefe de Estado, que deve passar por algumas reformas para melhor funcionamento. Não faz sentido que tenhamos muitos orçamentos individuais nas instituições se eles não estiverem integrados e não houver essa integração racional na questão da sustentabilidade daquilo que estamos a fazer. Portanto, a produção tem que estar ligada à indústria, o comércio e serviços têm que estar interligados e cada projeto tem que ter essa capacidade. A nível das infraestruturas é a mesma coisa. Eu dou o exemplo dos polos industriais e dos parques industriais. Não faz qualquer sentido que seja o governo central sozinho com o Orçamento Geral do Estado ao Ministério da Indústria ou IDIA, neste caso, que faça toda a infraestruturação. Isso não existe. O discurso sobre o Estado da Nação, proferido anualmente pelo chefe de Estado angolano na Assembleia Nacional, é aguardado com expectativa por políticos, académicos, sociedade civil e a população em geral. E por hoje é tudo. O Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora. Todos continuação de boa noite e até amanhã. Boa noite.